Olá, boa tarde a todos. Creio que já temos um número significativo de pessoas, e creio que já podemos dar início a este webinar. Passo a palavra à minha colega Wanda. Wanda. Obrigada, António. Boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar, que é um terceiro evento de um ciclo de 5 para o fortalecimento do ecossistema de partilha de dados abertos. Este ciclo de webinars está a ser promovido pela AMA. Este webinar especificamente tem como título Developers e Data Scientists, publicação e uso de dados abertos. O meu nome é Wanda França, eu tenho na AMA a responsabilidade da equipa de dados e inteligência artificial e compete-me a mim hoje a falar um bocadinho sobre a nossa agenda, quem são os nossos oradores e falar também e apresentar os colegas que estarão no debate, bem como no final desta sessão responder a algumas respostas que vocês possam colocar juntamente com os meus colegas da AMA. Para este evento de hoje contamos com 2 intervenções. Quero muito agradecer a terem aceito o convite os colegas doutora Ana Moreira, doutor António Miguéis, doutora Cristina Farinha, doutor Carlos Fernandes. Os primeiros 3 são colegas da Agência para o Desenvolvimento e Coesão e o doutor Carlos Fernandes é da Câmara Municipal de Lisboa. A primeira intervenção é intitulada A publicação de conjuntos de dados no portal dados.gov e será feita pelos 3 colegas da ADIC. Pelas 15h25 teremos a apresentação da Câmara Municipal de Lisboa, onde o Dr. Carlos Fernandes irá falar sobre a reutilização de conjuntos de dados abertos. Pelas 15h45 temos uma sessão de perguntas e respostas moderada pelo meu colega António Soares, e que também contará com o nosso developer do portal dados.gov, o Gonçalo. No final, faremos o encerramento e convido-vos na sessão de perguntas e respostas que coloquem aqui no canal onde diz P&R as vossas perguntas, bem como também iremos responder algumas perguntas que vocês amavelmente nos fizeram chegar quando efetuaram a vossa inscrição. Vou passar então a palavra à doutora Ana Moreira, ao doutor António Miguéis e Cristina Farinha, que mais uma vez agradeço terem aceito este convite para estar aqui hoje a falar sobre a publicação de conjuntos de dados no nosso portal de dados abertos nacional, dados.gov. Passo então a palavra e peço que partilhem a vossa apresentação. E um bom debate e uma boa sessão para todos. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Só pedir aos nossos colegas que não se assustem, porque somos 3, não vamos triplicar o nosso tempo de intervenção. E agradecer à AMA este convite e nesta distribuição de tarefas entre nós os 3. Eu gostaria de partilhar convosco um pouco o que foi a minha experiência neste projeto, porque de facto tive o privilégio de estar desde o seu início. Não tenho muitos slides, mas hoje, quando nos falam no portal Mais Transparência, todos nós conhecemos e sabemos que tem várias áreas, que tem vários temas sobre orçamento de Estado, a contratação pública, teve vindo a fazer este processo, mas na verdade este projeto não nasceu do brainstorming de nenhum grupo iluminado e teve uma origem, se calhar, um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados nos portais que são públicos. A existência deste portal nasceu no contexto de uma lei de orçamento de Estado e, portanto, ganhou logo esta força no ano de 2021, com a exigência por parte de um grupo político que achou que faria todo o sentido existir uma plataforma com esta natureza que fosse, tal como o nome indica, transparente para os cidadãos. E, de facto, assim começou este projeto. E quando nos falaram neste projeto, dizer é algo que temos que trabalhar com a AMA, uma organização que eu pessoalmente não conhecia, nunca tinha tido o prazer de trabalhar, e este projeto nasce com uma exigência de trabalho regular, semanal, com colegas que nós não conhecíamos, e portanto começam as dúvidas do isto é possível ou não é possível.
E, de facto, apesar destas áreas todas, os fundos europeus foram a página pioneira neste projeto. O que é que isto se representava? Tem a ver com, de facto, o papel que a agência tem neste processo da gestão dos fundos e o facto de ser a agência a fazer esta ligação com a AMA simplificou o processo, porque, na verdade, atrás da agência nós tínhamos 16 programas que cada um por si só poderia ter feito este caminho, o que seria provavelmente bem mais difícil. Este portal teve esse condão de nos obrigar a descomplicar. Todos nós, quando trabalhamos em determinadas áreas, vivemos muito numa linguagem muito própria, muito fechada, do meio do fundês, como nós às vezes apelidamos entre nós, e aquilo que os nossos colegas nos estavam sempre a chamar a atenção é, cuidado, não, as pessoas não entendem, essa expressão não é compreensível, nós temos que conseguir comunicar, porque este portal é acima de tudo para o cidadão. E esse foi um desafio muito, muito grande para nós também, mas foi muito gratificante, porque de facto nós temos que conseguir colocar-nos no papel do outro, da pessoa que procura a informação, e temos esta obrigação de descomplicar estes processos. E portanto, quando nós chegamos hoje ao portal, nós começamos com os dados do 2020, que hoje continuamos a alimentar. Depois entrou o PRR, os nossos colegas do PRR também entraram numa página dos fundos e continuamos com este trabalho regular e de colaboração e partilha com a AMA relativamente ao PT 2030. A grande diferença, para além desta mais-valia de conseguirmos trabalhar com outros colegas que têm outras visões, que têm esta mente de preocupação de virar, da informação ser clara e objetiva e descomplicada, não é muito fácil quando temos 71 mil beneficiários e queremos dar informação sobre estes beneficiários e temos 140 mil operações só no 2020 e também queremos dar toda a informação. E, portanto, a exigência que foi colocada na forma de trabalhar a informação também nos traz a nós uma exigência na qualidade da mesma. Portanto, esta exposição pública, obviamente, que reforça a nossa responsabilidade sobre a qualidade dos dados. A grande diferença, eu diria, foi de facto ser sustentado numa plataforma de dados abertos, porque aí sim qualquer pessoa tem a liberdade de poder utilizar esta informação, de a trabalhar, e nós sentimos uma grande diferença no volume de pedidos que eram feitos à agência, ou para estudos de avaliação, ou para investigação, mestrados, doutoramentos, jornalistas, onde os pedidos eram centralizados, obviamente diretamente aqui à agência, e com a existência do portal, nós fomos sentindo que estávamos, de facto, a prestar um serviço útil a todas estas pessoas que precisam desta informação. E, portanto, foi um projeto que ainda estamos em construção, sempre no processo de melhoria, mas que fez, de facto, a diferença até na perspectiva desta necessidade de transparência e clareza dos dados da causa pública, neste caso concreto, dos fundos estruturais, de termos conseguido dar esse passo e ajudou-nos muito também no processo da partilha e da transparência dos processos. E, portanto, foi uma experiência que de facto iniciou em 21, que continuamos a colaborar com a AMA e que tem dado de facto bons frutos, que nos faz perceber que também na administração pública o trabalho em rede e a partilha e a discussão faz todo o sentido e traz muito mais valias do que dores de cabeça. Portanto, eu passaria só com este testemunho de quem viveu este processo desde o início, de forma muito, muito regular com os colegas da AMA. Passaria então à parte de como é que isto se fez, de que maneira é que se operacionalizou do lado da agência para que este processo fosse possível. Portanto, eu passaria então a palavra ao meu colega António e depois à Ana, deixando só aqui algumas estatísticas antes de passar a palavra daquilo que tem sido a utilização deste portal. E se calhar surpreende-nos que outros países, até fora da Europa, que também acabam por consultar este portal e com a informação dos fundos, e temos também as páginas mais visitadas, que naturalmente tem a ver com os ciclos também dos programas, mas conseguimos ver que há aqui uma forte
competência do lado do cidadão de conhecer o que é que se passa de facto no mundo dos fundos, incluindo naturalmente a página específica do PRR, mas que está também na mesma situação dos apoios dos fundos estruturais ao nosso país. E pronto, no fundo agora era pedirmos ao António e à Ana de que maneira é que em termos técnicos nós tivemos que nos preparar também para conseguir fazer esta ligação para que o portal Mais Transparência fosse possível com esta visibilidade na área dos fundos. Obrigado, Cristina. Obrigado, Ana, também pelo convite à agência para estar aqui presente e para partilhar convosco esta nossa experiência. Eu trago-vos aqui questões de tecnologia, não vamos falar aqui na tecnologia para complicar as coisas, sim, mas com a tecnologia como um mecanismo de simplificação e estar ao serviço do ecossistema, não é? Portanto, a Cristina é responsável pela unidade de gestão de dados da agência. Eu sou responsável pela unidade de sistemas de informação da agência. A minha colega Ana Moreira faz parte também da unidade de sistemas de informação. Portanto, a Cristina falou na perspectiva dos dados e na oferta que tem e na alavancagem que tem a questão dos dados, quer do ponto de vista da partilha, quer depois do ponto de vista da reutilização. Eu falarei aqui mais numa área que é como é que nós os armazenamos, não é? Portanto, e como é que eles chegam até nós, não é? Portanto, este é no ponto de vista de síntese, a nossa infraestrutura. Portanto, a agência está hoje e desde 2021 100% em cloud. Portanto, a agência não tem data center on-prem, portanto, a agência está 100% em cloud, utiliza os 3 maiores providers que estão no mercado, a AWS por via da utilização de OutSystems, Google Cloud por via do módulo que nós estamos agora a desenvolver, que é da exploração de dados, e depois onde está toda a infraestrutura da agência, que está em Azure. E utiliza os três níveis que temos de serviço, quer seja ele de infraestrutura as a service, quer seja de plataforma as a service, ou então de software as a service. Portanto, é 100% cloud e multi-cloud. Depois utiliza também as mais variadas tecnologias que existem no mercado. Portanto, desde .NET, as aplicações mais antigas, passando para as mais novas, da Yellow Code, OutSystems, utiliza uma plataforma de integração, Bullsoft, utiliza e está a dar os primeiros passos no OpenAI, utiliza SQL Server, o iPath como robotização e a Azure como já vimos, não é? Portanto, com esta tecnologia, com estes sistemas, a agência tem vindo a desenvolver uma série de produtos, que nós chamamos por produtos digitais, não é? Os mais conhecidos são o balcão dos fundos e a linha dos fundos, aplicações ou soluções dedicadas ao cidadão para interagir com o ecossistema dos fundos. Tem um repositório centralizado que se chama Hub-Dados, onde estão todos os dados relevantes para o ecossistema, e depois tem produtos, sejam eles de utilização por parte da agência, como é o ADC+, ou então produtos direcionados para algumas autoridades de gestão, tal como a Cristina já disse, as tais 16, não é? Em que elas próprias têm aqui o seu sistema sediado, não é? Depois, e aqui sim, temos uma camada de APIs que intercomunicam, não é? Com a interoperabilidade da administração pública, com a plataforma da IAP, não é? E depois com alguns dos sistemas, não é? Em que a agência troca dados e recebe dados, o caso do GCP, do IAPMEI, do IRN, da Segurança Social, da Autoridade Tributária, não é? Portanto, e essencialmente dos dados Gov, que é por aqui que nós estamos hoje centrados, não é? Portanto, de facto, este ecossistema, que é um ecossistema já desenhado
em multisserviços, em microserviços, não é? Portanto, tem facilitado e tem sido um bom suporte àquilo que se pretende fazer hoje em dia, não é? Portanto, e a facilidade em que estas tecnologias têm hoje, de rapidamente se desenvolver peças, não é? Que nos permitem a seguir dialogar com os outros sistemas, não é? Portanto, eu passaria agora à minha colega Ana Moreira, que sim, vai, no fundo, fazer o drill disto tudo e vai-vos dizer quais são as metodologias que a agência hoje usa para colocar dados na plataforma DadesGov. Boa tarde a todos os colegas apresentadores e aos participantes que nos acompanham hoje aqui durante a tarde, e cabe-me a mim então falar e explicar um bocadinho, como diz o António, fazer um drill down das nossas tecnologias e das nossas vertentes. Em relação à nossa articulação com o portal dos dados Gov, nós temos aqui 3 áreas que eu destaco, que é o Portugal 2020, que é um período de programação que está a decorrer e a finalizar neste momento, o PRR e o Portugal 2030, que está a iniciar. Nós temos várias abordagens e tentei nestes próximos 3 slides representar aqui as várias tecnologias e as abordagens que temos. No caso do Portugal 2020, nós temos virtual machines com bases de dados em SQL Server, ok? Temos as bases de dados em SQL, em que produz o conjunto dos dados que nós comunicamos para os dados Gov, os datasets que nós temos representados no portal dados Gov no âmbito do PT 2020 e que são disponibilizados aos utilizadores da agência através de um SharePoint. É um Business Intelligence, tem um conjunto de listas que permite o utilizador descarregar essa informação e colocar estes dados em formato XLS, em formato Excel, no portal dos dados Gov. Este é então um conjunto de tecnologias e a forma como nós articulamos com os dados Gov em termos de Portugal 2020. No caso do Portugal 2030, temos aqui algo mais, temos mais tecnologia e temos também forma diferente de abordagem. Nós, neste momento, à data, neste caso, temos então base de dados em MIs, SQLs, temos aqui uma Management Instance, em que no fundo são onde nós armazenamos os dados do nosso ecossistema dos fundos, temos um hub de dados, em que esta informação é disponibilizada aos utilizadores através do Power BI, uma ferramenta também disponibilizada pela Microsoft e que nós na casa, na agência, utilizamos bastante a ter como instrumento de gestão para decisões, e depois retiramos os ficheiros em formato Excel e colocamos também de uma forma manual nos dados Gov. Temos aqui, já estamos a trabalhar, a evoluir nesta vertente do Portugal 2030 e vamos pôr aqui outra tecnologia, porque vamos ter os dados em Google Cloud, em GCP, e através da API MuleSoft fazer este automatismo, no fundo deixar de haver aqui uma articulação de um utilizador fazer este processo. Fazendo aqui então também a componente do PRR. Temos então outras tecnologias e uma vertente automatizada. No caso dos dados do PRR, nós recebemos os dados da estrutura de missão Recuperar Portugal através de uma API em OutSystems, que através de um sincronizador nós colocamos estes dados numa base de dados SQL Azure, e a partir daí, através também de uma API em OutSystems, nós colocamos automaticamente estes datasets no portal dos dados Gov. Os dados do portal dados Gov que dizem respeito, como há bocadinho a minha colega Cristina Farinha referiu, tanto do PRR como do Portugal 2020 contribuem para o portal de transparência, onde tem por base todos estes datasets que nós comunicamos de algumas diferentes formas, que foi o que eu tentei representar aqui nestes breves slides. Da minha parte, Wanda, seria tudo. Estaríamos, acho que, disponíveis depois no final para perguntas e respostas, quem nos quiser colocar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Cristina, António e Ana, pela vossa apresentação tão clara e simples, que até parece que é fácil o processo de integração de dados no portal dados.gov. Obrigada, Cristina, por referir o impacto e a importância da reutilização de dados abertos, de dar como exemplo o portal Mais Transparência, que nós trabalhamos quase todas as semanas e que sabemos que nos rouba muito do nosso tempo para conseguirmos, de uma forma simples e clara, apresentar ao cidadão informação que é útil
e que revela o nosso compromisso com a transparência em relação às áreas que vocês referiram. Vou então agora passar a palavra ao colega Carlos Fernandes, que é da Câmara Municipal de Lisboa. A sua apresentação é intitulada A Reutilização de Conjuntos de Dados Abertos. O Dr. Carlos Fernandes integra a equipa do Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa e focando-se na plataforma de gestão urbana da cidade, em dados abertos, analítica e na capacitação para a transformação digital. Convido então o Carlos a partilhar a sua apresentação e a partilhar connosco uma informação que é útil para todos. Muito obrigado. Estou aqui a partilhar. Muito obrigado. Quero agradecer à AMA pelo convite e tenho alguns slides e vou apresentar primeiramente que tem que ser colocado, o portal de dados abertos da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa tem dois portais. Tem o Geoportal, que é só para dados cartográficos, e tem o Lisboa Aberta. Os dados do Geoportal estão espelhados aqui neste portal, está aqui com todos os seus menus. Também temos neste momento, e convido-os, caso queiram ler a estratégia de 2023-2027 sobre o plano de dados para a Câmara, e passando diretamente para a reutilização dos dados. Eu vou apresentar alguns relatórios. Apresento primeiramente o relatório da cidade. É um relatório desenvolvido por freguesias. Ele é usado nas reuniões descentralizadas. A Câmara, 2 em 2 meses, faz reuniões descentralizadas. Ele é composto por dados abertos e não só, tem outros dados. Mas para quem é de Lisboa e queira conhecer a sua freguesia, os dados, ele tem muitos dados e caracteriza bem todas as freguesias. Tenho aqui alguns dados: território, equipamentos, dados abertos, neste caso, pavimentos, as giras. É um relatório importante para nós e para as reuniões, e está sempre atualizado antes das reuniões, porque tem um conjunto de dados que são difíceis de obter, ou demora tempo a serem processados, e portanto sempre que há uma reunião, 2 em 2 meses, ele é atualizado e dá uma ideia da cidade de Lisboa. Isto é uma reutilização dos dados do INE, dos censos da população da cidade de Lisboa, em relação ao envelhecimento e por freguesia. Outras reutilizações: aqui temos a ocupação do espaço público, sempre que alguém pretende fazer algum espetáculo, alguma coisa na cidade, no espaço público, tem que fazer um pedido. Isto são duas visões, são dois dashboards dos mesmos dados, mas com visões diferentes. Uma é mais por freguesia, outra era pelo total, o total dos pedidos de ocupação temporária do espaço público. Ocorrências na minha rua. A aplicação na minha rua cria muitos dados, e aqui temos três visões diferentes do uso dos mesmos dados. Primeiramente, o Power BI. Tanto este Power BI como os dashboards anteriores estão todos disponíveis no portal dos dados abertos, caso queiram consultar. As ocorrências aqui por junta por freguesia, é o histórico de 2017 a 2023,
mas os mesmos dados também são vistos aqui na PGIL, que é a Plataforma de Gestão Interna de Lisboa, a gestão das ocorrências que estão a acontecer na cidade e os pedidos, os tempos de demora que temos, e outra vista no canto superior direito, dos mesmos dados, mas só da iluminação pública. Temos aqui uma vista das ocorrências de iluminação pública, essencialmente candeeiros apagados, e a divisão de iluminação pública tem de uma forma espacial ver todos os pedidos que há para arranjar os candeeiros. Portanto, aqui temos os mesmos dados em 3 vistas diferentes. Os dados da ocorrência da minha rua são dados abertos, mas não são dados abertos, mas não temos o dia de hoje. Eles têm que ser tratados para depois serem passados para dados abertos, para estarem disponíveis. Também temos aqui os mesmos dados, e alguns das ocorrências são em relatórios para apoio à decisão. Temos aqui o plano que foi criado, o estudo foi criado antes de se lançar o concurso para o Martim Muniz. Neste caso, aqui o de baixo, ocorrências da higiene urbana, e do outro lado para o Lar do Gato, um projeto que era para um concurso de qualificação do Lar do Gato, onde nos foi pedido para fazer uma análise com os dados que tínhamos da zona, e alguns são dados abertos. São quase tudo GOPs. O GOP são as ocorrências da minha rua. A Câmara também faz parte, tem um Dashboard Challenger, que lança em conjunto com a ISEL e com a nova IMS, que é o uso de dados abertos, criar conhecimento com os dados abertos. Temos aqui o exemplo de estes foram dados da habitação. Temos dados abertos tanto do portal de Lisboa Aberta, do Geodados, do INE, este creio que é do turismo, onde se fez onde concorreram com este, sobre a tendência para o uso do imobiliário na cidade de Lisboa. Outro também que advém do Dashboard Challenger é a mobilidade. Aqui temos as condições de uso de automóvel e a rede gira. Estes são todos com dados abertos disponíveis no portal de Lisboa Aberta. A Câmara também possui um LX Data Lab, um laboratório de dados urbanos de Lisboa, com 20 parceiros, em que lança, quando a Câmara necessita de conhecimento, soluções, lança o concurso a esses 20 parceiros, universidades, disponibiliza os dados para os alunos poderem para teses de mestrado, teses de licenciatura. Alguns são dados abertos, outros não. Mas temos aqui alguns, por exemplo, identificação dos padrões da aplicação da minha rua, é tudo dados abertos. Eu fui à procura na net de dados abertos da Câmara Municipal de Lisboa e encontrei alguns trabalhos em alguns sites. Creio que são os 3, foram todos elaborados pelo Data Scientist Manuel Banjo, mas estão em sites diferentes. Usam alguns dados abertos da Câmara Municipal de Lisboa, disponibilidade da Câmara de Lisboa, a questão da regra dos 330-300, que tem a ver com o uso do espaço verde e das casas à habitação, a desigualdade de género na toponomia também,
e os lugares também para fugir ao calor. Se procurarem por Manuel Banza, encontrarão um site onde estão estes dashboards e o estudo e a referência aos dados abertos da Câmara Municipal de Lisboa. Isto pode-nos causar, tem vantagens, obviamente, tem vantagens. O mesmo dado é usado várias vezes para vários serviços usamos aqui. Tem algumas desvantagens. Podem ser alvo de desinformação, o mesmo dado. Os dados vistos de maneira diferente ou enviesados. Esta necessidade de especialista em vários domínios é uma questão que já nos aconteceu, embora grande parte dos nossos trabalhos feitos com os nossos dados abertos por universitários, há sempre um aporte de professores universitários que pelo menos que validam aquele estudo, mas o que eu pretendo dizer é que não é por eu saber usar muito os dados que depois tenho os resultados, as leituras corretas quando os uso. E pronto, e depois é uma questão de o recurso a aplicações específicas para os dados. Isto foi retirado de um livro, A Internet e os Aspectos Legais, na análise digital forense. Fui ao portal oficial dos dados abertos, ao Open Data Maturity Report. Eu só vi, na altura que fiz isto, só vi o 2022, hoje reparei que já existe o 2023, não sei se foi um erro meu de busca, mas aqui consegue-se perceber a importância do uso da reutilização dos dados abertos. Há aqui números que são simplesmente, para mim, são simplesmente enormes, não é? Em Espanha, em 2022, previa-se, devido aos dados abertos, à reutilização, empregarem cerca de 23 mil profissionais. É um número. E os valores até 2005, que a Eslovénia pretende, estima. Portanto, eu creio que foi muito rápido. Muito obrigado. Eu não sei, mas poderei responder alguma dúvida. Também tenho os dashboards abertos, caso seja preciso partilhar ou mostrar alguma coisa. Só estou disponível. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos. Foi um prazer ouvir a sua apresentação, ver a importância da reutilização de dados abertos para a gestão inteligente e eficiente do território. São um exemplo a seguir. Nós, a nível da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes, este é um bom exemplo a seguir na implementação nas restantes cidades, a utilização e a reutilização de dados abertos, a sua importância, qual é que é o seu impacto. Em relação ao Open Data Maturity Report, já existe o de 2023. Exato, Portugal teve um melhor desempenho, revela também o nosso compromisso e o compromisso de todos os que aqui estamos para a sensibilização na utilização e reutilização de dados abertos. Muito obrigada a todos os oradores. Agora vamos passar ao segundo momento deste webinar. Eu conto neste segundo momento para o debate com o meu colega António Soares, que integra a equipa de dados e inteligência artificial na AMA, que é a minha equipa. Tenho o prazer de contar com um especialista em dados abertos na minha equipa. O António foca-se não só no tema dos dados abertos, na sua função aqui na AMA, mas também na inteligência artificial ética e estratégias para tecnologias emergentes de dados. Temos também aqui conosco para este debate o Gonçalo Silva,
que muito nos tem apoiado no desenvolvimento do Portal Nacional de Dados Abertos, o dados.gov. Desejo um bom debate. Relembro também a todos aqui os presentes que podem colocar as vossas perguntas no canal aqui deste evento, para nós podermos responder e todos os oradores também poderem responder a todas as questões que vocês possam ter neste tema. António e Gonçalo, um bom debate. Passo-vos a palavra. Obrigado, Wanda. Antes de mais, agradeço aos oradores pelas excelentes apresentações e quero só aqui dar algumas definições que as pessoas que são relativamente novas nestes temas possam não ter totalmente entendido. Portanto, o dados.gov é o Portal Nacional de Dados Abertos, o portal onde as entidades públicas deverão publicar os seus dados abertos e, portanto, esta publicação é suportada por uma lei, a Lei de 78 de 2021, que é a transposição de uma diretiva europeia para a publicação de dados abertos no espaço europeu por parte das entidades e pela divulgação das suas reutilizações. Outro nome aqui mencionado logo na primeira apresentação, que é o Portal da Transparência. O Portal da Transparência é, de facto, um produto aqui da casa, da AMA, que muito nos orgulhamos, e é exatamente uma dessas reutilizações de dados abertos. E este webinar foi pensado ter estas duas apresentações porque tem um primeiro momento de uma entidade que fornece dados, produtora de dados, e fornece os dados abertos para o portal dados.gov, e, digamos, a jusante temos um reutilizador de dados, que é a Câmara Municipal de Lisboa, que também assume o papel de fornecedor de dados, como é óbvio, mas aqui o que o Dr. Carlos nos veio mostrar foram reutilizações de dados abertos e não só, e é isso mesmo, é daí mesmo que vem o valor dos dados, é cruzamento de dados, sendo que os dados abertos são de facto de uma riqueza imensa, um impacto estimado em milhões de euros no espaço europeu e a criação de muitos empregos. Portanto, o impacto é visível e de facto o impacto é um dos fatores mais interessantes desta temática dos dados abertos. Se calhar vamos ter a oportunidade aqui de fazer algumas perguntas aos nossos convidados. Portanto, segue-se agora um momento de interação com os oradores. O canal Perguntas e Respostas está à disposição para vocês colocarem as perguntas. Nós temos algumas perguntas que nos foram enviadas durante a inscrição e eu vou exatamente começar com essas perguntas para dar aqui início à nossa discussão. Temos aqui uma pergunta, portanto, o público-alvo obviamente são os data scientists e os developers, portanto algumas perguntas são de teor técnico e também teremos algumas perguntas mais gerais, digamos. E nesse sentido tenho aqui uma pergunta já que é particularmente técnica e é dirigida ao dados.gov, portanto as perguntas também podem ser dirigidas para o Portal Nacional de Dados, para o dados.gov, e a pergunta é a seguinte: a API do dados.gov pode ser usada para implementar um serviço ao cidadão com base em dados abertos? Esta é uma pergunta interessante porque, de facto, este é um caminho que estamos a fazer muito recentemente e esse serviço, podemos ver, por exemplo, o portal Mais Transparência como um serviço ao cidadão, portanto um portal de transparência, e cujos dados, fornecidos pela ADIC e por outras 8 entidades, divulgam seus dados no dados.gov, portanto são dados extremamente cuidados na sua qualidade para poder produzir esta reutilização. E é um caso evidente de serviço público para o cidadão através de dados abertos. E a API é de facto usada para fazer a gestão desses dados.
Por exemplo, a APA utiliza essa API para publicar os seus dados e outras entidades também utilizam a API do dados.gov para a publicação desses dados. Temos também outros serviços públicos que poderão, ou seja, serviços públicos que vão buscar ao dados.gov alguns datasets, alguns conjuntos de dados, para proporcionar esses serviços, nomeadamente um serviço que se chama portanto, cheque psicólogo e cheque do nutricionista. Pronto, eu não tenho aqui detalhes para vos dar, eu estou a responder a esta pergunta porque, de facto, é dirigida ao dados.gov. Uma pergunta que tenho aqui e que eu vou complementar refere-se ao modelo, portanto, de dados, e esta é dirigida à DIC, ao modelo de dados com que fazem a publicação dos dados para o portal de dados.gov. Portanto, a pergunta é quais foram os desafios, e eu acrescento se esse, portanto, modelo de dados foi negociado com a AMA e como é que vocês definiram esse modelo de dados, que eu imagino tenha que ser negociado com a AMA, visto que depois há uma reutilização. Portanto, aqui tem que haver uma visão de todo o ciclo de dados para que esta reutilização cumpra o seu objetivo. Então, agradecia que alguém da ADIC pudesse dar alguma luz sobre este tema do modelo de dados e como é que chegaram a este modelo de dados. Eu posso dar um primeiro testemunho e depois passo à Ana ou ao António. Força. Todo o processo, desde o início, foi trabalhado com a AMA. Portanto, nada nasceu por iniciativa bilateral. O formato, os templates, que dados, se quisermos ver o filme ao contrário, é o que é que nós precisamos de ver no portal e de que maneira é que temos que estruturar a informação para que o portal da transparência o possa trabalhar e mostrar o resultado deste trabalho. E, portanto, o trabalhar as páginas do portal teve esta influência no modo e que dados reportar. Depois, o modelo foi sempre trabalhado, obviamente, com os colegas, no mais ínfimo detalhe, desde o formato à vírgula, ao ponto, de que forma é que... isto, de facto, é muito para lá de uma reunião semanal. Portanto, o arranque do projeto teve necessariamente estes custos que são absolutamente necessários. Depois, em termos mais técnicos, não sei se a Ana também acompanhou desde o início, ou António, se quiserem dar algum aporte. Estava sem som. O que eu posso dizer, estava sem som. O que eu posso dizer é que, de facto, isso é a sequência lógica daquilo que nós costumamos fazer, não é? Portanto, nós temos os dados no ecossistema, porque os recolhemos porque face às nossas necessidades, e depois há uma questão de partilha, não é? E partilha de acordo com as nomenclaturas que são dadas pelos dados gov.pt. Portanto, é o trabalho que a Cristina e a equipa da Cristina faz, não é? É, no fundo, traduzir aquilo que é a recolha no ecossistema para depois traduzir, no fundo, para os datasets que é aquilo que nós consumimos, não é? Não sei se a Ana tem ali, a Ana que acompanhou diariamente este processo. Sim, para complementar e também para referir um dos pontos que a Cristina deu como informação logo na nossa apresentação, que é o simplificar. Nós estes conceitos e estes modelos de dados já os temos construído na agência para a nossa utilização, para decisão. Mas como nós estamos a trabalhar numa vertente que é disponibilizar dados ao cidadão, no fundo, para que os utilizadores possam ver, e também para o consumo do portal da transparência, a importância que lhe demos foi nestas reuniões, e a Cristina participou nelas com muita frequência, foi simplificar e ajustar, no fundo, a nossa linguagem para que todos possam compreender. Por isso, estes modelos de dados foram construídos, como diz a Cristina, até o mais ínfimo pormenor, até inclusive no conceito e na própria comunicação. A estrutura já existe, são, como disse há bocadinho, são bases de dados em SQL Server, nós também as trabalhamos cá dentro, mas temos muito a nossa linguagem e às vezes não é tão virada para o cidadão. Esta vertente de nós publicarmos os dados também nos permitiu rever alguns dos conceitos para que pudessem ser mais facilitadores ou mais entendíveis por todos nós que estamos fora do âmbito dos fundos, digamos assim, e para que o portal os lesse de uma forma mais simples. Obrigada. Obrigado. Aproveito para acrescentar aqui mais uma camada sobre este tema do modelo de dados,
tem que ver com os metadados e na perspectiva dos dados abertos, que assumem uma importância enorme. Não é que nos outros dados, não, portanto, nos não abertos não assuma, mas aqui é muito importante que os metadados sejam, de facto, de muita qualidade, para que sejam facilmente encontrados nos portais de dados abertos, que possam ser reutilizados e que as pessoas rapidamente percebam se os dados vão servir para o fim que eles pretendem ou não. Imagino que também, a nível dos metadados, vocês tenham tido um cuidado e um trabalho aturado. E já agora pergunto se tiveram que seguir algum standard de metadados. Podemos dizer aqui alguns nomes, mas não sei se vocês seguiram algum standard em particular. Este projeto, como eu partilhei de início, também criou uma grande exigência do nosso lado. Eu partilho só, por exemplo, uma utilização que foi feita por um comentador na televisão de um número que leu no portal da transparência. E o número que leu referia que havia, não sei exatamente o número, mas 5 milhões de participantes em ações de formação. E de facto, não eram participantes, não eram pessoas, eram participações. E, portanto, o cuidado nós tentamos ter sempre, há sempre qualquer coisa que nós temos que ter essa atenção redobrada sobre quem lê números, que é um bocadinho o que o colega também da Câmara de Lisboa também quis passar. Isto não é tudo simples. O facto de ser tudo aberto implica que haja sempre um conhecimento mínimo ou de interpretação dos números que são públicos. E, de facto, este exemplo chamou-nos muito a atenção de que participantes são pessoas, participações são o número de ações que as pessoas frequentaram. E, portanto, nós não tivemos 5 milhões de pessoas a participar, mas tivemos pessoas que, no seu total, fizeram 500 ou 400 mil operações de ações de formação. E aí sim, a exigência também é acrescida. Portanto, o cuidado é a nossa responsabilidade também, ter esse cuidado na meta-informação para que se fique claro que números é que nós estamos a apresentar ou reduzir o risco de interpretações incorretas, porque existem, não é? Porque existem. E aí sim, claro, o metadados é aquilo que nos pode proteger a todos e reduzir o risco de incorretas interpretações. Obrigado. Vou aqui passar para a Câmara Municipal de Lisboa. Dr. Carlos, tenho aqui uma pergunta, se me consegue responder, que se consegue identificar qual é o maior caso de sucesso de reutilização de dados e se estes levaram a melhorias significativas de serviços. Portanto, eu entendo que seja internamente, para o funcionamento interno. Se há alguma reutilização que destaque, e eu acrescento também, se há alguma que não seja exclusivamente de uso interno, que tenha particular impacto na sociedade. Dados abertos. Eu dados creio abertos que e não internamente, só, que os dados abertos. Internamente, aquilo que nós chamamos o GOPI, que no fundo vem na minha rua, ajuda-nos muito a nível de projeto e de criar conhecimento. Temos já muitos anos, temos desde 2017 esses dados todos, e são milhares de linhas por dia. Não posso precisar, mas é assim, só da parte da limpeza urbana é uma coisa do outro mundo. Externamente, não sei. Creio que neste momento são dados da Carris que nós temos, mas não são dados abertos, porque os lançamentos que estamos a fazer no LX Data Lab têm muito a ver com a Carris, com os percursos, com os horários, e existe vários desafios nessa área. Também tivemos trabalhos, depois não seguiram muito em frente. Nós também temos as ocorrências do RSB e da Polícia Municipal e da Proteção Civil. A nível de segurança, também trabalhamos muito isso internamente, ainda não numa forma de prever acontecimentos, mas e temos há uns dados que nós temos e não são dados abertos, são os dados que vêm dos telemóveis das pessoas na cidade, né? Para a mobilidade.
a mobilidade. E usamos a nível, quando há festas, saber a deslocação das pessoas. Aquilo não serve para saber o número de pessoas por sítio, mas serve para estudar as movimentações das pessoas na cidade. Foi muito importante para as Jornadas Mundiais da Juventude, por exemplo, para os fins de anos, para as festas da cidade. E isso é importante para a polícia e para a proteção civil, conseguirem deslocar meios vendo a deslocação das pessoas. E isso já se faz. Certo. Só uma nota, eu não gosto muito de pôr a discussão de dados abertos e dados fechados. Eu sei que são duas coisas diferentes, mas elas convergem nas reutilizações. Portanto, Sim. quando eu falo reutilizações, e neste caso estamos no contexto de dados abertos, com dados abertos e também os outros dados, Sim. porque senão a maior parte do nosso território está georreferenciado e são dados abertos. Sim. E não podemos, portanto, dividir, digamos assim, dessa forma. Pelo menos eu não gosto de o fazer, gosto de facto de ter, olhar para os dois tipos de dados e com eles produzir valor. Fiquei curiosa relativamente aos dados da Carris, porque é que não são abertos? Alguma razão especial? Isso não. Se é que consegue responder? Não sei. Não consigo, porque a Carris não é. É municipal, mas não. É exato, sim. Mas Não, nós já mas, temos alguns dados, mas sempre foi muito difícil. Sim, isto também me leva a perguntar-lhe uma coisa que eu escutei na sua apresentação e fiquei intrigado relativamente aos dados da minha rua. Falou na transformação de dados para que fossem abertos. Pode esclarecer um pouquinho melhor porque essa transformação? Temos aqui problemas de anonimização ou privacy? Essencialmente é isso. Certo. Porque as pessoas, quando escrevem na plataforma, moradas, números de telefones, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, pronto. E tentamos, e temos que minimizar isso. E muitas vezes há alguns, por causa da proteção de dados, alguns dados nem podem estar georreferenciados, mas têm que estar à subsecção estatística. Exatamente. Para não conseguirmos identificar a pessoa. Exatamente. É isso. Exato. Muitas vezes para certos trabalhos é um problema, mas é o que é. Muito bem. Já agora, portanto, vocês têm um portal de dados geográficos. Sim. São vocês produtores desses dados ou é a Câmara. O portal Geodados da Câmara não é gerido por nós. Ok. É pela Câmara, mas por um outro departamento. Certo. Tinham antigamente o Lisboa LX, se não me engano, um portal que ele está disponível para as pessoas verem. Sim. As localizações. Tenho aqui uma pergunta muito técnica que é, e também eu vou endereçar assim, que se existe portanto, se as vossas APIs para download dos dados da Câmara Municipal, se existe alguma API que seja especializada para dados geográficos. Nós sabemos que há alguns problemas de volume de dados, portanto são dados muito pesados. Eu não sei, mas podem endereçar a questão ao lisboa.inteligente@cm-lisboa.pt e nós respondemos e enviamos isso para quem direito. Obrigado. Penso que a pessoa que colocou a pergunta poderá então fazê-lo. Voltando aqui, portanto, à ADIC, que é uma pergunta mais geral. Qual é a vossa visão para, e já falou aqui de um caso de um mal-entendido de uma palavra, uma má utilização, e em complemento a esse episódio, qual é a vossa visão para reutilizações que não vos parecem, que foi o caso, não é? Não vos parecem legítimas, ou se vocês têm uma postura de, sim, estamos abertos a reutilizações dos nossos dados, independentemente do resultado, e depois vamos à discussão. Eu tive, já agora conto um episódio, portanto, no contacto com um outro portal de uma entidade privada que publicou de forma altruísta, digamos, os dados da sua organização
e foram surpreendidos portanto, eles publicavam um relatório de atividades anual, e foram surpreendidos por um relatório anual antecipado ao deles, e isso surpreendeu-os muito, e eles ficaram assim um bocado incomodados com isso, e com razão, porque as conclusões desse relatório não eram, digamos, as esperadas por eles. E depois isso foi para os mídia e foi tomado como um relatório oficial. Um erro jornalístico, claramente, porque não souberam citar a origem desse relatório, mas isso causou algum incómodo. Este tipo de situações pode-vos, eu espero que não, como é evidente, deter-vos na publicação e na divulgação dos dados. Portanto, abrir os dados, ou vocês têm a postura que sim, que os dados devem ser abertos, e como estão disponíveis no dados.gov, qualquer pessoa pode ir fazer o contraditório, não é? Tem mais essa postura de total transparência, dados abertos, está disponível, cada pessoa é livre de fazer a sua análise, a sua reutilização, e depois temos a discussão à frente. Qual é a vossa visão sobre este tema? Eu não sei, acho que nunca falámos assim nesta questão. Eu acho que em todas as soluções há benefícios e há riscos, não é? Eu acho é que essa situação não nos pode toldar no objetivo principal. Porque se a partir do momento em que nós disponibilizamos datasets que são exportados para Excel, que permitem cruzamentos de dados por região, por localização, quer dizer, nós não conseguimos, se essa forma de tratar os dados não é a mais correta, a nossa defesa será sempre a fonte, não é? E daí a importância de nos protegermos nós, porque na verdade a agência tem aqui uma responsabilidade acrescida, porque os dados não são nossos, não é? São dos programas que cá depositam os dados neste hub de dados, e portanto nós temos esta responsabilidade partilhada com os programas que são os que contribuem de facto para essa informação. Agora, eu acho que são os riscos próprios desta abertura, não é? A nós temos que ter o cuidado, primeiro, de estarmos todos em sintonia com estes programas, que são os que nos fornecem informação e que nós tratamos, e depois reutilizamos também nós os dados que recebemos no Hub e colocamos nesta plataforma, cientes dos riscos, mas não deve ser um obstáculo, não deve ser um obstáculo a toldar-nos à sua divulgação. Acho que o caminho não deve ser por aí. Devemos é tentar nós criar os mecanismos necessários de defesa e de proteção destes próprios dados, para que em qualquer momento nos possamos defender da fonte e da qualidade da fonte. Agora, acho que isso é um bocadinho incontornável, não é? A partir do momento em que qualquer um pode descarregar um Excel, se faz bem os cálculos, se põe o conselho errado, quer dizer, isso é impossível controlar, não é? Portanto, temos que nos proteger a montante. É a única. Não sei. É uma opinião, se calhar, mais pessoal, mas eu acho que não pode toldar o objetivo principal, que é de sermos transparentes naquilo a que somos obrigados, não é? Porque são dinheiros públicos, quer sejam azuis e amarelos comunitários ou nacionais, e, portanto, aí eu acho que esse é um dever que nós temos. E temos é que nos preparar para os riscos e protegermos também nós dessa eventual má utilização. Não é? Totalmente de acordo. Aliás, na definição dos dados abertos, que podem ser usados, reutilizados, partilhados, mas sempre, até para fins económicos, não é? Mas sempre dentro da lei. Eu gosto de acrescentar dentro da lei, para acautelar algumas situações mais complicadas. Carlos Fernandes, tenho aqui uma pergunta, porque visto o público que nós temos, talvez uma pergunta final, que se nos pudesse falar um bocadinho melhor destes desafios, qual é a periodicidade destes desafios, que eu imagino que alguns, portanto, percebi que alguns estão abertos à academia, aos parceiros da academia, mas depois também falou aí do Challenger. Se estes desafios estão abertos ao público em geral, qual é a periodicidade deles, se nos pode dar alguma informação sobre isto. Sim, senhor. O Challenger é um desafio com o ISEL e com a nova IMS, é para estudantes universitários, e creio que é anual. Todos os anos há. O LX Atalab, que esse é mesmo produzido por nós, é nosso, é com a academia, nós temos 20 protocolo com 20
instituições do ensino superior. Perguntamos dentro da Câmara o que necessitam, os desafios que a própria Câmara tem, os departamentos, tentamos arranjar esses dados e lançamos esses desafios para a Academia. Neste momento há 9, eu sei que vai haver mais desafios. Qualquer aluno universitário dessas instituições pode pegar nestes desafios e usá-los no seu percurso de licenciatura, de mestrado. Eu não mostrei dashboard, porque alguns ainda não posso mostrar, porque como são usados para licenciatura ou para mestrado ainda irão ser discutidos na apresentação das teses. Alguns não é possível mostrar. Mas eu posso dizer quanto, eu creio que já tivemos 200 participações de trabalhos feitos com os nossos dados. Nós arranjamos datasets para aquele desafio e fornecemos aos alunos, alguns até com os dados de mobilidade, os famosos dados da Vodafone que nós temos de deslocação, com acordo, e podem usar. Ok, e os resultados ficam dentro da Câmara Municipal e não podem ser Os divulgados? resultados depois alguns são, se forem no portal de dados abertos, são os desafios que já terminaram. Às vezes não é possível mostrar ainda o resultado final por esta questão de apresentação de teses. Depois são apresentados às pessoas, aos serviços que os pediram, para serem implementados ou não. Muito obrigado. Já agora, alguns têm até, e no portal de dados abertos está, por exemplo, algoritmos que tenham sido criados para Lisboa à noite, e estão disponíveis para outros alunos e para outras pessoas irem ao portal de dados abertos e em código aberto para poderem usar. Muito bem, muito obrigado. Eu vou só aproveitar aqui o último minuto, antes de passar a palavra à minha colega Wanda, para dizer, portanto, que o Portal Nacional de Dados Abertos está aberto, obviamente, para a divulgação de datasets, portanto, conjuntos de dados, quer da administração pública, quer do privado, e está certamente aberto à divulgação das vossas reutilizações que façam com dados, desde que incluam um dataset, um conjunto de dados abertos. Este é digamos que, o aspecto que nós gostaríamos de ver crescer no futuro próximo, o número de reutilizações divulgados no nosso portal, no sentido nacional, porque é uma das grandes missões do portal, mostrar como se pode criar valor com os dados. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra à Wanda para fazer o encerramento deste webinar. Muito obrigado a todos. Obrigada, António. Obrigada a todos. Foi um ótimo debate. Espero que todos os presentes tenham tido uma tarde muito proveitosa. Este debate mostrou, sem dúvida nenhuma, como uma das provas que o trabalho colaborativo em conjunto e o trabalho que todos nós desenvolvemos diariamente, quer na partilha, na utilização, na reutilização de dados abertos, na proximidade à academia, ao setor privado, é um trabalho altamente produtivo, enriquecedor e que nós achamos que é uma grande mais-valia para o desenvolvimento do nosso país. Aos oradores da ADEC e da Câmara Municipal de Lisboa, um especial obrigada por terem cá estado connosco, terem aceito este desafio, por trabalharem todos os dias connosco para fazer acontecer, pelas vossas valiosas apresentações, a todos os que estiveram aqui a assistir a este webinar, também muito obrigado. Espero que tenham tirado bons insights, que nos façam chegar muitas perguntas. É bom sinal,
é sinal que tiveram atentos, que foi útil a informação que nós transmitimos aqui hoje. Deixar-vos também nota que, como disse no início, este era o terceiro webinar de um ciclo de 5. Contamos ainda este mês fazer o quarto webinar. Fiquem atentos ao portal nacional de dados.gov. Publicitaremos assim que tivermos uma data definida. Ainda estamos a articular qual é que é a melhor data, mas será ainda este mês. E, finalmente, gostaria de pedir a vossa participação num pequeno inquérito de satisfação. Ajudem-nos a melhorar, ajudem-nos a saber transmitir melhor informação e a sensibilizar para a utilização e para o ecossistema dos dados abertos, ou então outra questão qualquer que vocês também nos queiram fazer chegar. Muito obrigada a todos. Vou só partilhar um QR Code onde vocês podem indicar o grau de satisfação para com este webinar. Julgo que já estarão a ver. Também poderão responder a este inquérito de satisfação até... António, desculpa, não fixei o dia. Até ao fim da semana. Até ao final desta semana. Sim, Wanda, não estamos ainda a ver o QR Code. Não? Não. Então, deixa-me voltar a partilhar. Agora já estão, António. Excelente, é isso mesmo. Pronto. Muito obrigado. Nada, obrigado eu. Muito obrigada a todos. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado, até à próxima. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos.